Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar falando aqui sobre massas rica, massas básica ou pobre, né? Que muita gente, alguns chamam de massas básicas, outros chamam de massa pobre. Bom, eu vou estar dando aqui a minha opinião com referente a isso, referente a esse tipo de análises aqui. Por quê? Porque assim, as nossas farinhas, elas são muito, em termos de qualidade, são bem diferentes das farinhas italianas, né? Mesmo porque na Itália sempre eles utilizam as farinhas 00, né? Que são as melhores farinhas e com uma quantidade de W alta, né? E também de PL, que são as referências aonde você tem mais condição de saber realmente a qualidade da farinha por meio dessas referências aí. Já as farinhas nacionais, aqui na informação nutricional, nas informações nutricional aqui, onde tem as referências das nossas farinhas aqui nacionais, não consta o W, não consta o W nem o PL da farinha. Então, na maioria das vezes, nós buscamos a referência aqui sobre a quantidade de proteínas, né? Por exemplo, normalmente uma farinha que tem uma quantidade maior, uma porcentagem maior de proteínas, ela realmente tende a ser uma farinha melhor, uma farinha mais bem classificada, uma farinha, né, com trigo de maior qualidade, uma farinha que, que, que tem mais proteínas, é mais clarinha, mais branca, mais limpa. Então a gente só tem a gente só tem condição de analisar a farinha à primeira vista, assim, quando você não tem nenhum contato com a farinha, é baseado nessa referência aí que é a porcentagem de proteína aí que tem destacado ali. Mas já nas farinhas italianas, você já vai ver ali o valor de W, a quantidade de W, de PL, né? Quantidade de proteína. Então, o que realmente dá uma consistência maior para você poder estar escolhendo a farinha ideal. Então, assim, já um ponto diferente. Nós trabalhamos aqui em termos de pizza com as farinhas zero, tipo um, né? Já na Itália, eles usam também as farinhas 00, que é de qualidade melhor. Então, já naturalmente, no normal, né, numa condição normal, as farinhas italianas são de melhores qualidades do que as nossas farinhas aqui. Tanto é que muitos chefes aí só trabalham aqui com farinhas italianas, né? Dependendo do público que atende, né, e do mercado que também que vai consumir esse produto. Então, no que se baseia? Normalmente, aqui, por exemplo, vou falar da minha região aqui, da minha cidade. Na minha cidade aqui, as farinhas mais utilizadas são as farinhas tipo um e de 10, no mínimo 10, no mínimo 10% de proteínas. Né? Então, assim, eu vejo que as pizzarias aí que produz mais pizza aqui em Franca, trabalha geralmente com uma farinha de 10, 11, no máximo 13% aí de proteínas, né? Então é baseado mais nessas referências aí. Mas então aqui no Brasil, a gente vai falar de Brasil. O que eu considero uma massa básica aqui no Brasil? A massa básica, no caso, seria aqui, ó, a farinha, né? Que é a farinha. No meu caso, eu utilizo uma farinha aqui, pessoal, normalmente uma farinha com 13% de proteínas, tá? Na nossa pizzaria aqui, a gente utiliza uma farinha com 13% de proteínas que eu utilizo hoje. Hoje eu trabalho com essa puríssima. É uma farinha boa, que tem ela clarinha, limpinha, e ela tem 13% de proteína. E eu trabalho com uma massa básica, uma massa considerada básica. Por quê? Por causa do meu público. Eu gostaria até de poder trabalhar com uma massa considerada rica, né? A nível de Brasil. É diferente, a massa rica italiana é diferente da massa rica do Brasil, pessoal. Então, assim, eu vejo que a gente não pode analisar comparando, colocando a farinha, a massa, normalmente as massas italianas,
comparando com as nacionais. Então nós temos que comparar em termos de Brasil. Então a massa básica, que é a massa que eu trabalho, que eu considero básica, por quê? Porque na minha massa eu utilizo a farinha, o fermento, no caso o açúcar, né, o açúcar, o sal e o óleo e a água, tá? E o que eu acho que valoriza, que potencializa mais a minha massa? É o processo. Em vez de eu utilizar o óleo comum, né, o óleo de soja comum, eu utilizo o óleo de girassol. Por que eu utilizo o óleo de girassol? Porque é um óleo mais leve, mais limpo, com melhor sabor, sabe? Ele tem um sabor mais aguçado. Então, assim, por isso eu utilizo ele. E aí eu utilizo o fermento, o açúcar, o sal, o óleo e a água. Eu não utilizo o ovo na minha massa, não é que nem por questão de custo, é no questão de preferência. Por quê? Porque o ovo, ele é importante sim na massa. Por exemplo, principalmente quando vai fazer massa caseira. Quando a pessoa trabalha em casa, né, e que vai fazer, que não tem um forno profissional, vai trabalhar, utilizar o forno comum, geralmente a massa demora mais para assar e ela cozinha, ela acaba ficando dura. Então o ovo ele já ajuda essa massa a ficar um pouco mais macia, tá? Então eu não utilizo nas minhas pizzas, mas você pode utilizar. E tem pizzaria, a grande parte dessas pizzarias utiliza o ovo também. Um outro fator que eu não gosto de utilizar o ovo é porque ele tira um pouco da crocância da massa. Ele deixa a massa muito macia, mas não tem crocância a massa. Então, como eu gosto e prefiro o meu público, né, o meu cliente, ele prefere sempre uma massa mais crocante, então eu não utilizo o ovo, tá? Algumas pizzarias que eu já vi, são poucas, utilizam o leite na massa também. Eu também não utilizo. É como eu disse, a minha massa básica que eu utilizo é a básica e é só esses componentes. A farinha, o fermento, o açúcar, o sal, o óleo e a água filtrada. Então essa é a massa básica. Tem pessoas que trabalham com a massa básica que nem utiliza açúcar também. Então fica mais básica ainda, tá? E a maioria das pizzarias trabalha com esse sistema de massa, com a massa, as massas mais padrões são essas, são realmente as massas básicas, até mesmo por causa de custo-benefício. Por quê? Depende muito do público que atende. Tem público que não vai pagar R$ 100 numa pizza, por exemplo, R$ 80. Então, assim, a média de preço do meu mercado aqui, do meu público aqui, a média de preço é R$ 60. De R$ 45 a R$ 60. Então, se eu for trabalhar, por exemplo, colocar o azeite na minha massa, por exemplo, ele já vai encarecer. Se eu colocar o ovo, ele vai encarecer. Ou se eu, em vez de colocar o azeite, eu colocar a manteiga, vai encarecer. Manteiga, não estou falando de margarina. Por exemplo, se eu for colocar o azeite de oliva, né, o azeite puro, extra, né, vai encarecer muito a massa. Então o óleo que eu utilizo é esse que é o óleo de girassol, tá? É um óleo de girassol e ele é muito saboroso, né? Muito limpo e leve. Então ele dá um sabor muito gostoso aí na massa. Então, pessoal, essa é a diferença da massa. Então, no meu caso aqui, o que potencializa a minha massa? Como eu quero servir para o meu cliente aí uma coisa de muita qualidade, né, uma pizza bem saborosa, eu mudo aqui o meu processo. Eu utilizo um processo aqui de 24 horas de fermentação longa. Porque a fermentação longa, ela vai potencializar mais, né, a massa, vai dar mais qualidade para a massa, vai fazer com que a massa fique mais saborosa, mais crocante, mais resistente, né? Então, esse processo ele favorece muito. O que é uma fermentação longa? É uma massa onde você utiliza uma quantidade pequena de fermento. Por exemplo, na minha massa eu utilizo 2 gramas de fermento por quilo. 2 gramas de fermento por quilo. E aí, o outro fator importante é que ela fica
maturando durante 24 horas. Então, ela é feita com uma quantidade pequena de fermento e ela matura por 24 horas. Fica 24 horas na geladeira maturando para depois eu estar utilizando. Então, isso já potencializa muito, né, a massa, ela já melhora muito a qualidade da massa. Então, por isso, eu utilizo esse processo. Já como que eu utilizo alguns ingredientes, né, no caso de menor qualidade do que o azeite, por exemplo, o azeite é o que há de melhor, né, para você trabalhar com uma massa aí. O azeite, em termos de preferência, assim, é o ponto forte da massa. Então, quando você tem condições de utilizar o azeite, ele já vai valorizar muito a sua massa. Mas é aquilo que eu te falei, a questão de custo-benefício, porque tem mercado que não dá para você utilizar, no caso de quem trabalha com pizza. Agora, quando você vai fazer uma pizza para comer em casa, uma pizza para você saborear, e tudo bem, eu prefiro até usar o azeite. No meu caso, ainda eu prefiro usar o óleo do bacon, que é igual a banha, porque além dele dar, né, trazer aquele sabor do bacon para a massa, né, ele tem a mesma qualidade da banha. Então a massa fica realmente excelente também. Quando eu vou fazer pizza para mim, eu gosto de utilizar o óleo do bacon. O óleo quando você frita o bacon, aquele óleo que sobra lá, eu gosto de utilizar aquele óleo. Ele vira até uma manteiga, fica parecendo a banha realmente. E deixa a pizza muito saborosa. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é isso. A massa considerada básica ou pobre que eles falam, eu não considero pobre, né? Porque não é pobre a massa, é uma massa boa, uma massa saborosa, porque o processo de maturação, de fermentação longa valoriza muito a massa. Então ela deixa de ser pobre. Eu acho que a massa pode-se dizer que ela é pobre quando você já acaba de fazer a massa, daí 2 horas você já vai estar utilizando ela. Então o que é que acontece? Fica uma massa indigesta, pesada, deixa, né, o seu estômago muito cheio, desconfortável. Já a nossa massa não, você vai comer uma pizza feita com uma massa maturada 24 horas, é uma massa bem digestiva, é uma massa que não vai te deixar com queimação, com estômago feito com mal-estar. Então é uma massa que eu considero básica, mas de qualidade boa, né? Que essa questão da fermentação longa e da maturação da massa 24 horas, ela potencializa muito a massa. Então, esse é o diferencial do que eles falam. Uma massa rica, você utiliza o azeite em vez do óleo, às vezes utiliza leite, tá? Às vezes não utiliza leite, mas utiliza o ovo. Então, essa é a chamada massa rica, né? Quando você utiliza o azeite, você enriquece a sua massa. Quando você coloca o leite, enriquece mais ainda. Enquanto se você coloca o ovo, só que dificilmente uma pessoa vai utilizar todos esses ingredientes. Se ela utilizar o leite, o leite ela não vai utilizar o ovo. Se ela utilizar o azeite, ela não vai utilizar o óleo. Se ela utilizar o leite, ela não vai utilizar o ovo. Então, ou ela também tem a opção de utilizar, em vez de azeite, a manteiga ou a banha, né? A manteiga ou a banha. Então, tudo isso faz da massa rica, faz ela ser rica. Se você utilizar a manteiga de leite, realmente, a própria manteiga, não é margarina. Se você utilizar o azeite, ou se você utilizar um desses dois ingredientes, ou a manteiga de leite, ou azeite, ou a banha de porco, você está enriquecendo a sua massa, você já está enriquecendo a sua massa. Aí se você utiliza o leite, você não precisa utilizar o ovo, porque vai ser o efeito quase que o mesmo. A diferença do ovo na massa é que ele ajuda a conectar, né, os outros componentes, ele dá uma liga melhor. Mas principalmente a água com o óleo, né? Porque a água tem dificuldade de misturar com o óleo. E o ovo ele ajuda, né? Ele auxilia, né? Nessa integração aí dos componentes, né? Dos ingredientes que formam a massa. Mas não tem problema nenhum utilizar, que a gente consegue também na Solvage, aqui também agregar esses produtos, né?
conectar esses produtos aí de acordo com que eles vai fazer o mesmo efeito aí, como que se colocasse o ovo. Então o ovo, para mim, eu não gosto de colocar na minha massa, pessoal, justamente porque ele tira um pouco da crocância da massa, sabe? Ele tira isso, e isso para mim eu valorizo muito. Eu gosto da massa crocante e meus clientes também adoram, né? Então 99% dos meus clientes gostam da massa crocante. Então justamente por isso eu não utilizo o ovo. Agora os outros componentes, o sal, o açúcar, né, o óleo, a água e a farinha e o fermento, eles fazem parte da massa básica e também da massa considerada rica. Então o diferencial da massa rica é isso, que às vezes em vez de você utilizar um óleo comum ou o óleo de girassol, você utiliza o azeite ou a manteiga ou a banha. Então isso é que diferencia a massa rica da massa pobre. Ou talvez também utiliza o leite. Então são esses componentes, esses ingredientes aí que acabam tornando a massa rica que eles falam. Só que assim, no caso, a diferença da farinha também, né, pessoal? Eu, por exemplo, se eu colocasse aqui o azeite, mesmo eu colocando o azeite aqui na minha massa, eu não consideraria a minha massa rica. Por quê? Porque eu considero a massa rica feita com a farinha italiana. Aí sim, se tivesse a farinha italiana e o azeite, para mim seria a massa rica. Eu poderia trabalhar com a minha massa básica aqui, ó, com os mesmos ingredientes, com a farinha, mas em vez de ser a farinha nacional, ser a farinha italiana, o fermento, o açúcar, o sal e o azeite, em vez do óleo, ela seria farinha. Aí eu consideraria uma massa rica, tá? Agora, se eu não colocar a farinha, não colocar a farinha italiana, fazer a farinha nacional, utilizar a farinha nacional tipo 1, até 12, 13% de proteínas. E o resto dos componentes, como o fermento, o açúcar, o sal e o azeite, eu não consideraria massa rica, porque por causa da farinha. Eu acho que o que mais enriquece no caso aí, a massa, é realmente a qualidade da farinha e o azeite. Mas se tiver a farinha, se não tiver a farinha italiana e tiver o azeite, para mim eu ainda não considero a massa rica, não. Esse é o meu critério, pessoal, é a forma que eu tenho de analisar. Agora, se eu tivesse a farinha italiana aqui no lugar da farinha nacional, uma farinha com W de 280 aí, PLC 70 mais ou menos, aí sim eu utilizaria o mesmo fermento, o mesmo açúcar, o mesmo sal e o azeite, aí eu consideraria a minha massa rica. Então isso é o que é a diferença de uma massa rica e uma massa básica. Eu não gosto de falar massa pobre, porque pobre para mim, a massa pobre é aquele que utiliza uma farinha que realmente não tem, que tem uma quantidade baixa de proteínas, né? É tipo 1, mas tem uma quantidade baixa de proteínas, e utiliza o óleo comum. E assim, as pessoas no processo, utilizam o processo normal, o padrão, que acabou a massa, daqui 2, 3 horas já está utilizando. Então, para mim, essa é a massa pobre. Agora, a minha massa eu considero básica. Básica por quê? Porque é uma massa que utiliza um óleo bom, né, o que é o girassol, ele é bem melhor do que o óleo comum. Utiliza uma farinha com 13% de proteínas, né, tipo 1, e utilizo o resto do componente normal, que é o fermento, o açúcar, o sal, né, e o óleo, que é o de girassol. Mas aí eu já considero uma massa básica. Então essa é a minha opinião, né, sobre massa rica ou massa pobre. Bom, pessoal, espero que tenha gostado, né, do vídeo, e se gostou, já deixa seu like aí, deixa um comentário, né, para o YouTube poder ajudar a gente aí e tá distribuindo esse conteúdo para muito mais pessoas, beleza? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.